Olá, pessoal. Então, voltamos aqui com o nosso circuito do PSIM um pouco inchado, né? Então, na última aula a gente viu como que eu chego nos valores que adaptam tudo que eu tenho em ponto flutuante para o ponto fixo em base Q. E agora nós vamos ver como montar esse circuito aqui no PSIM. Então, vamos lá. Em vez de eu ficar montando dinamicamente, pessoal, eu vou mostrar aqui o circuito completo, né? E vou mostrar para vocês alguns detalhes para vocês conseguirem montar aí no computador de vocês. Então, a primeira coisa que vocês notam aqui no pecinho, ó, é que eu tenho, notem essas ligações em vermelho, isso aqui é potência no pecinho, pessoal. E quando eu tenho isso aqui em verde, isso aqui é sinal, né? Então, para fazer a minha equação de controle, eu vou passar tudo isso para sinal e depois eu volto só no finalzinho aqui a converter o sinal em potência. Então, qual que é a lógica, pessoal? Para passar isso aqui para sinal, eu tenho algo no pecinho aqui que se chama voltage sensor. É um sensor de tensão que eu vou utilizar ele 1 para 1 aqui. Inclusive, eu poderia ter utilizado ele aqui e ter feito a divisão resistiva aqui, mas eu gostei de mostrar para vocês como que seria na realidade mesmo, né? Então, na verdade, se eu tiver aqui 1 volt, eu vou ter 1 volt aqui também, eu vou ter um valor em sinal, né? Então, transformei em sinal. O que vocês conectariam desse divisor resistivo no microcontrolador real? Vocês iam conectar na entrada do conversor AD do microcontrolador. E o conversor AD, ele tem um quantizador. Então, esse bloco aqui é um bloco de quantização. Como que é o conversor AD do MSP430? Ele tem 10 bits. A tensão de entrada pode ser de 0 a 2,5 volt e a saída vai ser um valor de 0 a 1023. Então, é isso que esse bloco quantizador vai fazer para nós. E a frequência de amostragem é 20 kHz. Então, esse bloco quantizador aqui, ele vai simular para a gente o conversor AD do MSP430. O problema, pessoal, é que esse bloco quantizador do PSIM, ele entrega um valor com vírgula, tá? E a gente sabe que o nosso conversor AD não entrega um valor com vírgula. Ele vai truncar porque o AD é 10 bits em ponto fixo, né? Então, eu uso esse bloco que se chama round off, né, que vocês podem encontrar aqui no Library Browser, e ligo o Truncation Flag. O Truncation Flag vai truncar o valor. Então, 204.6, que era o nosso valor lá para 1 volt, vai virar 204. Perfeito. Daí eu tenho aqui, pessoal, um ajuste para Q11, que é multiplicar por 10. Né? Então, vou tirar aqui os ganhos, embora a gente já tenha visto como funciona. Então, ao multiplicar por 10, eu tenho tensão em Q11 aqui, né? E isso aqui, pessoal, eu vou subtrair da minha referência. E essa referência aqui, ela é a referência em Q11. Então, para vocês verem o que eu estou usando de referência, né? Notem que eu coloquei ali 22.765. Isso aqui dividido por 2 elevado a 11 é aproximadamente 1,35 volts. Então, essa é a referência que eu estou usando em Q11. Em vez de usar os valores, eu vou deixar assim. Então, essa é a referência em Q11. E o que sai daqui, pessoal? De subtraindo a referência de Q11 do valor de tensão em Q11, eu tenho aqui o erro em Q11. Então, se eu quiser ver esse sinal aqui, esse é o erro em Q11. Aqui eu tenho a tensão em Q11 e aqui eu tenho o erro em Q11. Então, aquela nossa equação de controle, ela faz o quê? Ela multiplica o erro atual por o ganho KPKI, que a gente se lembra que a gente calculou como 530. Então, eu vou multiplicar esse erro por 530. Tá? Daí, aqui é a volta de Q12, pessoal, que é o shift, mas eu não tenho o shift aqui, tá? Talvez até tenha, tem que dar uma procurada aqui nos blocos. Se tivesse o shift seria mais interessante.
Mas um shift 10 é dividir, a mesma coisa que dividir por 1024. Né? E de novo eu trunquei, pessoal. Por que eu trunquei? Porque eu tenho uma divisão aqui nessa... e esse shift, na verdade, ele trunca. Né? Então eu trunquei de novo aqui essa operação para representar o que acontece no microcontrolador. O outro lado da equação, pessoal, aqui ó, é o erro anterior. Como é que eu uso o erro anterior? Para obter o erro anterior, pessoal, eu uso um bloco de delay unitário. 1 sobre Z, lá que vocês aprenderam na equação de controle, na frequência de 20 kHz. Então, quando vocês discretizam um sinal, vocês sabem que vocês têm que usar a frequência de amostragem. Né? Então, eu usei os 20 kHz, né? E passei esse valor aqui, ou multipliquei esse ganho por Kp, né, em Q11, que é o 480 que eu tinha aqui ó, na minha equação. Né? Então, o erro anterior, que é o que eu tenho aqui, vai ser multiplicado por Kp. E eu também volto para Q12, né? Divido por 1024, que é para fazer esse shift aqui 10. Né? E daí, esse valor aqui soma com a razão cíclica e esse valor aqui subtrai. Né? Mas como é que eu obtenho, pessoal, a razão cíclica anterior? Para somar a razão cíclica anterior, que é o que eu tenho aqui, ó, eu uso uma realimentação aqui, ó, somando de 1 sobre Z em 20 kHz. Então, isso aqui é a razão cíclica, pessoal. Então, ao realimentar a anterior, eu estou fazendo aqui a realimentação anterior. E aqui fechou a minha equação de controle, pessoal. Basicamente, é assim que eu implemento ela em blocos aqui no PSIM. Né? Daí vocês viram que eu usei um limitador aqui, pessoal. Por que eu usei esse limitador? Porque dependendo, se isso aqui é um conversor CC, por exemplo, dependendo de qual conversor que vocês utilizam, alguns dele não podem ultrapassar a razão cíclica de 50%, por exemplo. Eu mostrei, se eu tivesse que usar um limitador, eu poderia colocar um limitador aqui. Né? E por que eu limitei, na verdade, de 0 a 2048? Tá? Porque eu estou usando o PWM, lembrem-se, em Q12. Q12 eu tenho a saída de 0 a 4096. Né? Se eu limito de 0 a 2048, eu estou limitando em 50% a razão cíclica. Certo? Então, para quem não se lembra, ó, tudo isso aqui saiu em Q12. Mas eu tenho aquele ajuste para 0 a 800, porque eu estou usando um microcontrolador de 16 MHz com um PWM de 20 kHz. E esse ajuste é multiplicar a saída por 800 e depois dividir, ou fazer o shift de 12, né, que é dividir por 4096. E depois eu trunco, pessoal, porque, novamente, eu não tenho vírgula lá dentro do processador operando em ponto fixo. Então, com isso, eu reproduzo uma saída desse PWM de 0 a 800, que é como, de fato, funciona lá o PWM do microcontrolador. 0 a 100% vai ser 0 a 800, porque eu estou usando 20 kHz num processador de clock de 16 MHz. E esse é o Duty Cycle. Né? Mas isso é um valor digital qualquer, né, pessoal? Então, como é que eu consigo gerar o PWM? Então, vocês viram lá que o PWM é gerado por uma comparação, né, com uma triangular. Então, eu peguei aqui uma fonte de tensão triangular, que o pico é 800, ela está operando em 20 kHz, e o Duty Cycle dela é 100%, então é uma triangular assim, né? Que é o que eu uso para comparar com o meu valor de Duty Cycle e entregar um sinal quadrado, que é o que vai sair aqui. Mas por que eu usei, isso aqui é um comparador, tá, pessoal? E por que eu usei aqui uma porta inversora? Porque, pessoal, esse transistor aqui nessa configuração, ele já é inversor. Né? Então, se eu tiver aqui uma tensão positiva, ele fecha esse transistor e eu tenho 0 volts. Então, se eu tiver 1 aqui, eu tenho 0 aqui.
Agora, se eu tiver 0 aqui, esse transistor fica aberto e eu tenho os 10 volts aqui. Né? Então, essa configuração é inversora. Então, eu estou invertendo aqui de novo para eu não ter ele operando no modo inverso. Né? Então, se eu tivesse 60% de duty cycle, eu vou ter 60% de duty cycle aqui, porque aqui eu inverti e aqui eu desinverti. Né? Então, de novo, pessoal, esse circuito aqui ó, tem esses 10 volts. Né? Então, eu vou ter algo pulsado aqui, um PWM de 10 volts, com a razão cíclica que o meu controle está entregando. Eu filtro, eu vou ter uma tensão CC e depois eu meço ela aqui na realimentação. Tá? Beleza, mas por que eu botei esse pulso aqui também? Para mostrar o controle operando lá, tá, pessoal? Então eu botei um pulso de 5 volts lá em 20 mili. Então isso vai ter que aparecer na simulação. Como eu tenho aqui 10 mais 5, pessoal, eu aumentei aqui o meu amp-op para 15 menos 15 também. Ok? Certo, pessoal? E com isso eu fecho a malha. Né? Então, o que eu tenho que ter como resposta aqui? Eu tenho que ter como resposta algo baseado na minha referência, que é 1.35. Vamos ver se funcionou? Vamos lá. Simulei aqui. Então, eu vou ver aqui, ó, o erro em Q11, por exemplo. Ó. Então, notem, pessoal, que no início o erro é máximo, que é a minha referência. E depois o erro tende a estabilizar num valor próximo de zero. Aqui eu tenho o degrau, ó, que eu dei lá, e depois ele estabiliza próximo de zero. Ah, mas por que ele tem esses degrauzinhos aqui, professor? De vez em quando tem um degrauzinho ali que o erro não é exatamente zero. Inclusive ele não é exatamente zero nunca, porque eu tenho um erro mínimo aí, porque eu tenho vários truncamentos. Ok? Então, deixa eu lembrar aqui. E a saída em Q11? Olha aqui, a saída em Q11 está ali. Ó. Então, ele tenta se manter próximo dos 2.700 e alguma coisa, que é a minha referência. Certo? 2.760 está dando aqui. Ó. Tem um pequeno errinho, que é aquele erro de 5, que é o erro do cálculo. Tá? E a tensão está em 1.35, então vamos ver aqui. Está lá, ó, pessoal. Aproximadamente 1.3559. Muito próximo do 1.35. Né? E o outro sinal que eu tinha aqui era o duty cycle. O duty cycle tem que estar em Q12. Então, ele varia de 0 a 4.096. Opa, deixa eu tirar o outro sinal. Eu dividi aqui a tela, peraí. Bom, tudo bem. Podemos analisar aqui. Ó, o duty cycle truncou. Desculpe, de 0 a 800, né, pessoal? Então, eu botei o limitador aqui, ó. Ele truncou o limitador e segurou, e isso talvez até tenha causado um overshoot maior. Vamos tirar essa limitação aqui. Ó. Deixar ele passar os Q12 inteiro aqui. Ó, e vamos simular de novo. Porque nesse caso aqui eu não tenho problema do truncamento. Inclusive o meu ganho não está bom, porque ao truncar eu até melhorei o overshoot. Ó. Tá? Claro que eu fiz um projeto bem rápido, né? De controle, tá, pessoal? Então notem, ó, que o truncamento até me segurou um pouco o overshoot, o limitador aqui. Parece, pelo menos para mim, que o overshoot ficou menor. Vamos ver aqui. Ficou aproximadamente bem parecido, não deu muita diferença. Tá? Então aqui nós temos o nosso circuito funcionando, e daí, mas eu quero mudar a referência, pessoal. Então, o que eu poderia ter se eu montasse circuito? Eu poderia ter um potenciômetro como para dar referência, né, pessoal? Usar um conversor AD e usar isso de referência. Então, eu vou pegar 1,5 volt, por exemplo, de referência, e eu estou usando Q11. Se fosse isso, a referência seria 3.072. Né? Então, 3.072, mudei a referência.
Vamos simular de novo. E eu espero um valor aproximadamente 1,5. Vamos lá, na saída. Tá lá, ó, cravado em 1,5. Certo, pessoal? Então, notem que não tem float, não tem double, não tem vírgula, e eu tenho um controle extremamente leve para o processador e tenho um controle que só usa ponto fixo. Tá? Então, dá para melhorar aquela questão da adaptação aqui para Q11, dá para melhorar. E se eu tiver um AD diferente? E se eu tiver frequências diferentes? É isso que eu quero que vocês consigam projetar. Tá? Então, tentem analisar esse circuito, tentem reproduzir esse circuito, né, com a versão PCIe Estudante. Depois eu mostro como é que esse código ficaria em C, mas o objetivo principal, pessoal, é vocês conseguirem reproduzir isso aqui e entender como que eu chego nos ganhos e como que funciona a base Q. Como que eu chego nas adaptações, né? E imaginem que a partir daqui, pessoal, isso aqui tudo está dentro de um processador. Inclusive isso aqui, ó, tudo que está em verde é o processador, tudo que está em vermelho é a eletrônica externa de vocês. Espero que tenham gostado, né? Que utilizem, sempre que possível, base Q nos processadores. O Arduino não tem ponto flutuante, o MSP não tem ponto flutuante, então são processadores perfeitos para a gente utilizar a base Q. Certo, pessoal? Era isso, até a próxima aula.